Olá, boa noite aí internautas, boa noite aquele que está nos acompanhando pelo celular, pelo notebook, pelo computador, até mesmo dentro do carro, em outro país. A gente sabe que na Europa e também nos Estados Unidos o pessoal já tem aquele aplicativo de internet no seu carro, está parado ali esperando um lanche, o iFood, aí acaba pesquisando na internet. Encontrou, a partir de hoje tem A Jogada no canal dos Vales, todas as informações do mundo do esporte, tanto do futebol como do vôlei, do handebol, de todas as especialidades. Tudo que é notícia no mundo do esporte vai passar por aqui no programa A Jogada. Lógico que o foco, como aí você já está vendo aí, a logo do programa chama-se A Jogada. Então, o lance de futebol. E, sem mais delonga, eu sou o Ronaldo Antônio e vou estar com vocês de segunda a sexta, sempre às 19h10, para trazer as informações. Direto do Vale do Aço, direto de Ipatinga, direto do Vale do Aço, nos nossos estúdios, onde estamos situados aqui na rua Itajubá 62, centro, segundo andar, em Ipatinga, para trazer todas as informações do esporte para você. Vamos às manchetes de hoje. Primeiro técnico cai no Campeonato Brasileiro de 2025. Mano Menezes não é mais o técnico do Fluminense. Depois da derrota, o treinador foi dispensado pela diretoria. Atlético Mineiro vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio e sai de lá com uma derrota. Cuca, técnico do Galo, fala aqui no programa A Jogada que ele não concorda com a marcação da arbitragem. A polêmica do jogo do Grêmio e Atlético. Para você, foi falta no lance do primeiro gol do Grêmio ou não? Deixe lá o seu comentário, participe aí do chat, vai lá no Instagram, comente lá, deixe a sua opinião. Foi ou não foi falta? Deveria ter anulado ou não o gol do Grêmio? Tudo isso você vai ver aqui na jogada. O áudio do VAR nesse lance, nós também vamos colocar aqui para você acompanhar e tirar as suas conclusões. O Cruzeiro recebeu o fraco time do Mirassol, o limitado time do Mirassol, e saiu do Mineirão com um resultado positivo, com a vitória de 2-1. Venceu, mas não convenceu parte do torcedor, que ainda está com um pé atrás a respeito desse novo elenco que foi montado pela diretoria do Cruzeiro, com o presidente Pedrinho. Todas essas notícias, todas essas informações, você vai acompanhar aqui. E sem mais delongas, nós não vamos alongar muito, mas já vamos entrar no assunto aqui do Cruzeiro. O Cruzeiro que venceu o time do Mirassol nessa rodada, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e nós vamos falar a respeito desse resultado do Cruzeiro. Parte da torcida ficou meio apreensiva, porque quando o Cruzeiro marcou o primeiro gol com o Dudu, a expectativa realmente era que o Cruzeiro viesse a vencer e vencer como para cá elástico, vencer fazendo um resultado de 4, de 5 gols, devido o nível técnico das duas equipes, do Cruzeiro e também do Mirassol. Lógico, no papel tudo cabe, né? No papel a gente vai ali, coloca e o papel aceita. Mas na prática, quando a bola rola, aí a coisa é diferente. E o que a gente viu foi um Cruzeiro que até tentou, mas não conseguiu fazer esse pra cá tão elástico. Abriu o marcador com o gol do Dudu, depois numa jogada bem parecida com o Willian, cruzando dentro da área, o Gabigol chegou e colocou para o fundo das redes. E aí eu falo com você, torcedor cruzeirense, Leonardo Jardim, que chegou há poucos dias, há mais ou menos 50 dias, e está exercendo o seu trabalho. E a realidade é uma só: o Cruzeiro ainda tem algumas carências, o Cruzeiro ainda necessita de algumas peças. O Léo Jardim vai falar aí na coletiva, daqui a pouco nós vamos colocar a coletiva do Léo Jardim, e ele falando a respeito que no Brasil
na formação que ele está colocando o Cruzeiro, as pessoas falam que ele está jogando muito ofensivo, com 4 atacantes. Mas para ele, lá na Europa, em Portugal, ele joga com 2 atacantes. Então, quer dizer, ele tem 2 homens mais centralizados. E ele deixou bem claro na coletiva que é o Gabigol, que é esse homem de referência dentro da área. E também o Caio Jorge. As outras peças, Dudu, são meias ofensivos, né? Porque quando o Cruzeiro tem a posse de bola, muda a forma tática, aí sim o Cruzeiro chega com 4 homens, chega mais ofensivo. Mas ele deixou bem claro que o Cruzeiro ainda carece de algumas mudanças, carece de alguns reforços, precisa ser acertado, está no início de trabalho. É o primeiro jogo que ele comanda o Cruzeiro de verdade contra uma grande equipe, e ele falou que agora é o crescimento gradativo. O torcedor ficou meio apreensivo pelo segundo tempo apresentado pelo time do Cruzeiro. Mas será que realmente esse time do Cruzeiro vai dar liga para toda a temporada? Será que vai brigar lá em cima, na prateleira de cima, para buscar esse resultado, para buscar esses títulos que o torcedor do Cruzeiro tanto almeja nessa temporada de 2025? O Cruzeiro também que entra em campo na próxima, amanhã, pela Sul-Americana, vai à Argentina e vai lá estrear nessa Copa Sul-Americana. O Cruzeiro que chegou na reta final o ano passado e acabou perdendo a oportunidade de levantar a taça da Sul-Americana no ano de 2024. Então, o pessoal que esteve acompanhando ontem o canal dos Vales, acompanhou a narração, ontem não, né? No sábado, acompanhou essa vitória do Cruzeiro. E o Rilson Assis e o Alan vai nos trazer detalhes dessa partida, eles que acompanharam, que trabalharam nesse jogo, vai nos falar com mais detalhes como eles viram essa vitória do Cruzeiro por 2-1 em cima do Mirassol. Muito boa noite, Ronaldo. Muito boa noite, Neuci. Pois é, o Cruzeiro venceu nesse sábado a sua estreia no Campeonato Brasileiro dentro do Mineirão. Foi uma partida de altos e baixos. O Cruzeiro começou muito bem e ainda aos 14 minutos abriu o placar com a jogada do William pela direita, fazendo o cruzamento, e o Dudu fazendo o primeiro gol do Cruzeiro. Aos 21 minutos, uma jogada que se repetiu. O William cruza da direita, só que dessa vez é o Gabigol que aparece para completar para o gol e assim fazer o segundo gol da partida. O Cássio ainda foi lá e defendeu um pênalti cometido pelo Gamarra sobre o camisa número 8 da equipe do Mirassol, o Danielzinho. O Cássio foi lá e fez a defesa, mas no final do primeiro tempo, Lucas Ramon, o lateral direito da equipe do Mirassol, foi lá e diminuiu, fazendo o gol da equipe do Mirassol, ficando assim então 2-1 para a equipe do Cruzeiro. Assim finalizou o primeiro tempo e assim também finalizou o jogo, né? Porque no segundo tempo, apesar da pressão, e uma pressão muitas vezes mais na base do abafa, mais na base da correria da equipe do Mirassol, o placar não se alterou. O Cruzeiro mostrou um bom futebol de forma ofensiva, organização tática, um time que sabia como jogar futebol ofensivamente, mas ainda demonstrou uma certa fragilidade no que se refere ao setor defensivo. O Cruzeiro ainda tem muito a evoluir, principalmente no setor defensivo, mas já mostra indício que o setor ofensivo vai ser uma peça-chave para a conquista de vitórias dentro dessa temporada do Campeonato Brasileiro. Ao meu lado eu tive o Alan, que me acompanhou na partida, e o seu parecer, Alan, em relação a esse jogo Cruzeiro 2, Mirassol 1? Fala, Rilson, prazerão. Uma excelente partida aí, individual, principalmente aí para o Dudu, para o William e para o Cássio. Tá? É uma vitória independente de tudo. O Cruzeiro que veio aí de uma eliminação precoce do Mineiro, problema extra-campo, provou hoje que acatou o projeto vencedor e campeão do Pedrinho e veio para lutar pelo título. O Cruzeiro veio uma postura totalmente diferente que a gente viu no Campeonato Mineiro, um time mais solto, um time mais agressivo, mas que perdeu essa postura no segundo tempo. Então, foram bons momentos que o Cruzeiro viveu, com o William aí voltando à elite do futebol. O William fez um desempenho incrível, o Gabigol marcando, o Dudu marcando, mas não podemos nos acomodar com o resultado. A vitória foi boa, mas cabe um aprendizado aí que o segundo tempo caiu muito, tá? Vale ressaltar aí também a defesa do Cássio. Quando é para cornetar, a gente corneta. Quando é para elogiar, a gente tem que elogiar. O Cássio foi decisivo para esses 3 pontos.
torcedor cruzeirense aí que compareceu ao Mineirão lotado, tá? E foi muito importante também para essa vitória. E claro, as entradas dos jogadores no segundo tempo melhoraram muito também, que estavam muito abaixo, tanto o Wallace quanto o Matheus Henrique. No mais, um bom jogo, eu acho que 3 pontos é 3 pontos independente de tudo, e a gente vai para a segunda rodada ainda melhor. É isso aí, e eu te vejo amanhã. O Cruzeiro enfrenta o União pela Copa Sul-Americana e a gente vai estar aqui levando emoção de torcedor para torcedor. Um abraço, fiquem com Deus. Pois é, muito obrigado, Rilson, Alan, que estávamos acompanhou realmente essa vitória do Cruzeiro no sábado e colocou aí a sua opinião a respeito desse jogo. Eu também vi dessa forma, eu vi um Cruzeiro muito ofensivo no primeiro tempo, um Cruzeiro que dominou as ações, mas no segundo tempo um Cruzeiro totalmente diferente, um Cruzeiro que poderia até ter cedido um empate para a equipe do Mirassol, que, como eu falei no início do programa, no papel é um time mais limitado tecnicamente, as peças não são do mesmo nível do que as peças que tem no Cruzeiro hoje, mas levou muito perigo à meta do goleiro Cássio, que vinha sendo questionado e foi questionado e muito questionado no Campeonato Mineiro, mas mostrou nessa primeira partida, porque ele foi até perguntado pelo repórter, e nós vamos trazer um pedaço dessa coletiva, porque foi noticiado na imprensa nacional e também na imprensa mineira, com muito destaque, o interesse do Cruzeiro em contratar um novo goleiro para vestir a camisa da equipe nessa temporada de 2025. E o Cássio fez grandes defesas, o Cássio realmente livrou o Cruzeiro de sair do estádio Mineirão, de estrear com um empate diante desse Mirassol, e aí eu deixo para você tirar as suas conclusões. Nós vamos ouvir um pedaço da coletiva do técnico Leonardo Jardim, que falou após o jogo e analisou essa partida, e nós vamos trazer para você acompanhar um pedaço dessa coletiva. Bem, eu vou iniciar com as palavras que eu disse ao grupo quando acabou o jogo. Disse que nós tínhamos tido um período difícil em termos de vitórias este ano, principalmente com as equipas da Série B, Série C, Série A. E hoje começamos um campeonato com uma vitória sobre o Mirassol. E hoje em dia, quem anda no futebol profissional ao alto nível sabe que as vitórias são difíceis, são caras. Hoje em dia as vitórias são caras. Ainda por cima iniciar um campeonato, existe sempre alguma adrenalina, algum nervosismo, algum erro de passe. Mas acho que a equipa entrou bem, teve 30 minutos muito bons, ou 35 minutos muito bons, chegou ao 2-0. Depois houve uma quebra que foi devido principalmente a dois fatores. Primeiro fator, os nossos dois volantes amarelados com dificuldade de pressionar, e esses dois volantes são sempre jogadores essenciais na manobra da equipa, principalmente em termos de pressão. Os dois amarelados deixaram de pressionar e com certeza a equipa perdeu intensidade, e o adversário aproveitou isso para ter os últimos 10 minutos que teve da primeira parte. Segunda parte, voltamos a entrar bem, e aos 20, 30 minutos, quando eu percebi que a gente não estava a conseguir ter o volume de jogo ofensivo, meti dois jogadores para ter mais a posse e permitir que a equipa circulasse mais a bola. Segundo período, mais controlado, mas menos agressivo em termos ofensivos, que é normal. Perdemos o nosso jogador que era o Caio, mais de profundidade. Metemos o Mateus, que é um jogador mais de construção. Equilibramos a equipa, tivemos o controle do jogo. Acho que foi uma vitória meritória da melhor equipa. Parabéns também ao Mirassol pela sua atitude, e pronto, vamos lá e começamos com 3 pontos, que era o essencial. Assim, depende do que é que nós, o que é que a terminologia quer dizer atacante. Atacante em Portugal é Caio e Gabriel, são dois atacantes. Os Dudu e Wanderson são meias, que aqui falam em pontas, mas não são atacantes. A gente joga com 4 médios e não
com 4 atacantes, 4 médios. E podemos jogar com um atacante, jogamos com um médio ofensivo, jogamos com um jogador que deixa ali entre as linhas e permite equilibrar a equipa mais e normalmente tem mais posse de bola, mas perde logo na pressão, porque é diferente pressionar com 2 ou pressionar só com um jogador na frente. Gostava também de referir aqui, que é tão importante, que os adeptos vieram em massa, agradecer aos adeptos, agradecer o apoio, mesmo no momento que tivemos menos controle do jogo, principalmente o fim da primeira parte, os adeptos foram extraordinários, o fim do jogo, com o jogo controlado, mas sabemos que o fim do jogo é sempre o fim do jogo, os outros acreditam e podem empatar e nós não queremos perder a bola, os adeptos ali também foram fundamentais e pronto, e sabem que é o processo que iniciamos hoje e que temos que dar continuidade, não esquecer, futebol de alto nível vai ser qualidade, mas também tem que ser na atitude e tem que ser neste espírito de grupo que hoje mostramos. Hoje jogaram 15 jogadores e os 15 jogadores foram importantes. Pois é, aí você acompanhou a coletiva, parte da coletiva do Léo Jardim, técnico do Cruzeiro, falando a respeito dessa formação tática que ele colocou em campo, e ele falou que em alguns momentos do jogo o Cruzeiro perdeu o meio-campo, perdeu aquela formação onde tirava o espaço da equipe do Mirassol, empurrava o time do Mirassol para o sistema defensivo, onde o Cruzeiro conseguiu criar nos primeiros 20 minutos, fez os 2 gols, era mais presente no ataque, na área do adversário, e depois foi cedendo espaço, o Mirassol foi se encontrando dentro de campo e acabou equilibrando o jogo. E agora nós vamos ouvir a repercussão também pelo goleiro Cássio, que foi questionado e perguntado a respeito de como ele ouviu da diretoria que falou na imprensa a respeito da contratação de um novo, de um novo goleiro, e ele vai nos falar a respeito do que ele acha desse posicionamento da diretoria. É difícil, eu vou entrar numa linha que eu tenho entrado, tem coisas que você controla, tem coisas que você não pode controlar, então o que você não pode controlar, você deixa de lado, você foca no que é controlar. Elogio, crítica faz parte do meu trabalho, do futebol, não só do Cássio e de qualquer outro jogador, eu sempre me mantive tranquilo, eu sei da minha capacidade, da minha qualidade, tenho excelentes pessoas que trabalham aqui comigo no Cruzeiro e eu acho que tive maturidade de continuar trabalhando. Lógico que eu sei que não só o Cássio, mas o Cruzeiro fez um péssimo Campeonato Mineiro, acho que isso não precisa nem falar, todo mundo sabe disso e a gente entendeu que ficou um mês treinando aí e agora é trabalhar, cara. Me preparei bem, me cuidei, o time todo também se preparou, era um treinador novo, uma mudança, então a gente está muito focado, muito concentrado, conseguiu uma vitória muito importante hoje, começar bem o Campeonato Brasileiro, começar forte em casa. Ano passado a gente quase chegou na Libertadores sendo muito forte em casa, então é importante você começar ganhando bem, dar confiança, e eu acho que é dar sequência, pensar jogo a jogo, e tenho certeza que vamos fazer de tudo para fazer um restante da temporada muito boa e ajudar o Cruzeiro. Eu tive felicidade de conseguir defender ali, é um pênalti que o pessoal da análise do Cruzeiro e os provadores de goleiro, o João, acabou passando para mim ali, para a gente fazer uma leitura, mas ele é um cobrador que batia nos dois lados e tem uma qualidade muito boa, o índice de erro muito baixo, e eu fui feliz hoje. Em outros momentos ele foi feliz e acabou fazendo gol em mim. Hoje eu fui muito feliz e consegui fazer a defesa aí. Agradeço também o pessoal da análise, que eles são muito importantes para deixar a gente a par. Lógico que lá dentro de campo a gente tem que fazer uma escolha, mas eles com vídeos, conversando, principalmente o João ali que conversa mais sobre isso, ele me deixou muito bem preparado para essa situação aí, e hoje tive a felicidade de ajudar o time e pegar o pênalti. Pois é, aí você ouviu a fala do goleiro Cássio, falou a respeito, que ele não vai entrar nos méritos, porque isso aí não condiz a ele, aí sim a diretoria. Se a diretoria, junto com a comissão técnica, acredita que é preciso contratar mais um goleiro para essa temporada de 2025, aí fica a cargo da diretoria, ele está mais do que certo, ele tem que fazer o seu trabalho e fazer como ele fez nessa partida diante do Mirassol.
com muita qualidade, com muita responsabilidade, um goleiro que fechou o gol na hora que foi preciso, com grandes defesas, e aí acabou ajudando o Cruzeiro a conquistar esse resultado positivo nessa primeira rodada do Brasileiro. O Cruzeiro que amanhã vai enfrentar o time do União Santa Fé, time argentino, né? O Cruzeiro já viajou também para enfrentar esse União de Santa Fé lá na Argentina e vai lá em busca da sua primeira vitória dentro da competição, estreia dentro da Sul-Americana, não vai poder contar com o Matheus Cabral e com o Jorge Jesus, que é o zagueiro, né? Tá machucado, tá de fora, não vai atuar, não vai enfrentar esse time argentino. E aí o Cruzeiro, o Jonathan Jesus, né? Jorge Jesus. Jorge Jesus é o treinador que o Atlético tentou várias vezes trazer para comandar o time do Galo e não conseguiu. Teve uma passagem brilhante no time no Flamengo, foi campeão lá no Flamengo, mostrou que tem muita qualidade, mas o Jonathan Jesus, a quem eu falo, que é um zagueiro jovem que chegou no Cruzeiro e ocupou esse espaço na zaga do Cruzeiro, também está de fora. O Matheus Cabral, todo mundo sabe, ele não tem viajado desde aquele jogo treino contra o Botafogo. A diretoria entendeu e achou por bem que o jogador não viajasse, porque a qualquer momento a esposa dele vai dar à luz a uma criança, e aí a diretoria achou que o Matheus deve estar acompanhando realmente a sua esposa nesse momento de felicidade, que é a chegada de uma criança, e ele não viajou para a Argentina, vai ficar de fora desse duelo, vai ficar de fora dessa partida. A provável equipe do Cruzeiro para essa estreia na Sul-Americana, que o Canal dos Vales vai trazer para você com informações, com a narração do Wilson Assis, né, balançando as redes a favor do Cruzeiro. Ele vai trazer a emoção, é de cruzeirense para cruzeirense, e o Cruzeiro deve jogar de Cássio, William, João Marcelo, Lucas Vidalba, Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva ou Wallace, Matheus Henrique, Gabriel Veron e Caio Jorge. Então, quer dizer, esse é o provável time do Cruzeiro para realmente chegar e enfrentar esse Santa Fé e trazer um resultado positivo, largar com o pé na frente, né, com o pé direito na Sul-Americana, como foi também no Campeonato Brasileiro. Aí a gente vive essa expectativa da apresentação do Cruzeiro, né? A gente sabe que a sequência é muito difícil. Olha só para você ver como que é o calendário. O Cruzeiro jogou contra o Mirassol no sábado, já viajou, já chegou na Argentina e agora vai enfrentar esse União Santa Fé pela Sul-Americana. E aí joga lá amanhã e volta de novo para o Brasil, para no sábado já tem mais uma partida do Campeonato Brasileiro. Então um calendário realmente sufocante, um calendário apertado esse para os clubes do futebol brasileiro nessa temporada, devido a essa paralisação também que vai acontecer para o Mundial de Clubes no mês de junho e julho. E agora a gente traz as informações, vamos mudar, como se diz, vamos pular para o outro lado da lagoa, assim como falam os torcedores cruzeirenses e atleticanos. Vamos agora falar do Galo, o Galo, como a gente falou, o Galo do Cuca, que foi ao Rio Grande do Sul e trouxe de lá um resultado negativo, um resultado amargo, perdeu para o time do Grêmio lá por 2-1, o time não se encontrou bem, a verdade é essa, o Atlético teve uma posse de bola dos 23 minutos do primeiro tempo, sufocou, poderia ter feito até 3 gols com esses 23 minutos do primeiro tempo, mas finalizou mal, perdeu muitas oportunidades de abrir o marcador, de fazer o gol e sair de lá com um resultado positivo. E é assim, né? A história, tem aquele ditado que os antigos falavam, quem não faz, leva. E o Atlético levou, porque não foi competente lá no ataque para fazer os gols, para marcar os gols,
e aí cá atrás acabou sofrendo, também com erros do sistema defensivo, que era um dos pontos altos do Atlético nesse início de temporada do Campeonato Mineiro, vinha chamando a atenção, toda a imprensa elogiava a postura, o sistema defensivo do Galo, mas só que a coisa foi diferente, o negócio não aconteceu lá no Sul, o Atlético acabou saindo de lá com um resultado que não agradou o torcedor ficou chateado pelo que viu nessa partida do Atlético diante do Grêmio. E aí, o que acontece? A gente chama atenção justamente por isso, porque você não pode tirar como base o estadual, porque no estadual você enfrenta equipes de menor qualidade técnica, não tem aquele poder ofensivo, não está no mesmo nível da sua equipe, e aí quando não está no mesmo nível, acaba sofrendo muito, como o Atlético sofreu. O Grêmio se fez mais presente, o Grêmio teve mais atitude, conseguiu equilibrar as ações depois dos 23 minutos, veio esse gol que criou uma dúvida muito grande, devido ao início da jogada, naquele pé alto do jogador do Grêmio, e aí a arbitragem achou normal, deixou o lance seguir, e aí o Atlético acabou num erro de marcação também do seu sistema defensivo, acabou tomando o gol, tomando esse primeiro gol, e aí depois logo em seguida uma outra falha no sistema defensivo, na saída de bola, o Lianco errou na saída de bola, a bola sobrou de novo para o Grêmio, nos pés do Edenilson, o Edenilson foi lá, é a lei do ex, né? Mais uma vez a lei do ex, o Edenilson foi lá e marcou o segundo gol do Grêmio. Depois, no segundo tempo, o Atlético conseguiu diminuir, com uma boa jogada do Scarpa mais uma vez, puxa para o canto, depois traz ela para o meio e fez o cruzamento na cabeça do Rony, o Rony mais uma vez lá dentro da área, foi de peixinho e aí diminuiu para o Atlético. Muitas falhas, tanto no sistema defensivo como também pecou muito nas finalizações. O Atlético também vai sair, vai no Peru, em Lima, para enfrentar um adversário pela Sul-Americana amanhã e tomara que venha de lá com um resultado positivo, tomara que venha de lá com a vitória, para tirar essa má impressão que deixou no torcedor com esse resultado aí, com essa derrota por 2-1 para o time do Grêmio. Mas vamos ouvir o Max Coura e também o Dilei, que trabalharam nesse jogo do Atlético no sábado, e eles vão falar o que eles viram, o que eles sentiram, que a carência do Atlético nessa partida, o que o Galo precisa melhorar, o que o torcedor pode esperar desse elenco do Galo no Campeonato Brasileiro para essa temporada de 2025, e eles estiveram fazendo esse jogo, acompanhando essa partida, e eles vão trazer essas informações aqui para você que está nos acompanhando. Não deixe de deixar o seu like aí, deixe o seu like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito no canal ainda, aperta o joinha lá, para que você seja notificado de todas as transmissões do canal dos Vales, e você também pode seguir lá no Instagram. Seja seguidor do canal dos Vales lá no Instagram, você vai acompanhar as matérias policiais diárias com o J. Passos e toda a equipe do canal dos Vales, trazendo as informações que acontecem no mundo policial, na região do Vale do Aço, Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso, Ipaba, Timóteo, Ipatinga, o colar metropolitano do Vale do Aço. O J. Passos está acompanhando e traz as informações para você ficar bem informado a respeito das notícias do Vale do Aço. E aí a gente traz agora, como eu falei, o Max Coura e o Dilei para falar a respeito desse jogo do Galo no sábado. Olá, muito boa noite para você, torcedor ligadinho aí no programa A Jogada. O Galo que estreou pelo Campeonato Brasileiro nessa noite de sábado com derrota, né? A gente esperava, o Atlético entrou como favorito contra o Grêmio, que é um time que não está tendo bons resultados, um time assim bem fraquinho, vamos dizer assim. O Galo acabou perdendo. Começou pressionando, os primeiros 20 minutos o Galo dominou,
uma chuva de erros, de gols, né? Mas acabou que o Grêmio conseguiu aproveitar as oportunidades que teve e depois o Galo também não conseguiu chegar ao empate. Dilei está aqui comigo. Dilei, você vai trazer o resumo desse jogo, o que você viu, o que você enxergou do Galo e o que a gente pode esperar do Galo também para o restante da temporada. Boa noite, Max. Boa noite ao pessoal da Grande Jogada. Sábado o Atlético estreou, né, pelo Brasileirão. Parecia que ia ser um jogo que o Atlético ia ser avassalador, onde permanecia e todos concretizava o favoritismo do Atlético, onde isso não aconteceu, né? O Atlético veio nos primeiros 5 minutos agredindo de uma forma tão assim, tão forte o time do Grêmio, e parecia que o placar ia ser aberto a qualquer momento, mas isso não aconteceu. Uma jogada boba ali da zaga do Atlético, uma saída mal do jogador Lianco, acaba entregando a bola no pé do jogador do Grêmio, que lançou a bola um pouco pela esquerda do goleiro Everson, e onde todo mundo pediu o impedimento e não foi concretizado. O jogador de cabeça acaba fazendo 1-0 aí e colocando o Atlético a perigo. O Atlético tentou a investida, acabou uma outra perdida de bola entre o Alonso, não desentenderam ali na saída de bola, onde o Alonso acaba esvalando a bola, a tentativa de tirar a bola, acaba sobrando o pé do Edenilson e ele vai e amplia o placar. O Atlético ficou um pouco atordoado, tentou umas investidas, mas nada que pudesse concretizar de fato o gol. Voltou para a segunda etapa, fazendo algumas mudanças, onde algumas mudanças surgiu o efeito, outras não, mas o Atlético tentava, e o Grêmio tinha uma proposta de jogo. O Grêmio recuava, aquela bola sobrada tentando matar o jogo, onde o Atlético foi bem feliz ali, uma levantada pelo Scarpa, acabou acontecendo o gol de cabeça do Rony. Tentou outras vezes, mas o Atlético foi em vão. Acabou o placar saindo aí de 2-1 para o Grêmio, dentro da arena, onde o time do Grêmio saiu muito festejado, e o Atlético se pode de fato ter consagrado o goleiro Thiago Volpi. Fez uma bela partida, cadenciou o jogo, afinal estava ali para isso e foi o melhor da partida. Espero que o Atlético aí na próxima rodada, né, possa ter de fato sentido esse placar e fazer, quem sabe, um resultado diferente no próximo partido. Eu disse na transmissão, o Atlético em 2021 também iniciou o campeonato perdendo por 2-1. O jogo naquela época foi dentro do Mineirão, agora foi fora de casa, né? Quem sabe é um prenúncio. Eu, que sou muito supersticioso, vou me apegando em qualquer coisa dessa aí. Você, torcedor, deixa o seu comentário aí também, o que você acha. O Galo tem muito ainda a mostrar, a produzir, né, durante a temporada, ou não? Essa derrota aí foi só um descuido, mas o Galo já está 100% pronto para o restante da temporada. O Galo entra agora em campo amanhã, né, terça-feira, pela Copa Sul-Americana, o Atlético estreando na Sul-Americana, então esperamos que essa estreia seja melhor do que a estreia do Campeonato Brasileiro. Tá? Um grande abraço para vocês e segue aí com Nilce Romão e Ronaldo Antônio. Um grande abraço. Um abraço para você, Max, um abraço também para o Dilei. Sem muita delonga, nós vamos ouvir também a fala do técnico Cuca, analisando esse primeiro jogo, essa derrota contra o Grêmio no Sul por 2-1. E o Cuca nos fala dessa forma. É um jogo assim que eu acho que dá para dividir ele em 4 partes, né? 4 quartos. Os primeiros 25 minutos a gente teve muitas chances, né? Jogadas em velocidade por um lado, por outro, na cara do goleiro umas 3, 4 que o Volpi pegou bem, e perdemos gols assim que um gol que você faça, ele vai causar para o adversário a falta de confiança maior e vai te conduzir a uma provável vitória, sem dúvida, né? E a gente sabe o momento que o adversário vive também, né? O Grêmio equilibrou o jogo na segunda metade do primeiro tempo, e aí entram, principalmente o primeiro gol, a jogada de falta, né? Eu até estava conversando com o Klaus, e o Klaus me falou que se não tiver o contato não é falta. Eu joguei futebol há muitos anos, né? Então, quando eu vou cabecear uma bola que vem uma chuteira em minha direção, automaticamente eu vou tirar a cabeça, eu não vou conduzir a cabeça para bater no pé. Isso aí é automático do ser humano.
E foi o que aconteceu com o Natanael na jogada. O pé alto é muito claro, né? E quando você sai atrás num jogo como esse, o Grêmio pega confiança, passa a jogar mais em cima do teu erro. E foi o que aconteceu no segundo gol. A gente errou numa saída de bola da nossa zaga, que hoje não foi tão bem quanto nos outros jogos do ano todo, mas faz parte, isso acontece também. Mas o que eu ressalto, assim, é lógico que a derrota ela é muito dolorosa, em qualquer circunstância, mas a gente tem que separar o resultado do jogo do desempenho. E eu confesso que eu nunca vim jogar aqui com o Grêmio com uma superioridade tão grande como a gente teve hoje, com posse de bola beirando os 70, com mais de 20 finalizações, com o goleiro do Grêmio sendo o melhor em campo. Então eu não posso deixar de valorizar o que o Atlético jogou hoje, mesmo com 2-0 contra, não abdicou de atacar, foi sempre equilibrado e teve chances até no último momento de pelo menos empatar o jogo, né? Então o Grêmio foi eficaz, foi muito eficaz e nós pecamos muito nas finalizações hoje. Mas futebol, quando você joga bem, você fica próximo de vitórias, né? Se a gente jogar bem assim nos outros jogos, com certeza as vitórias vão vir. Pois é, essas são as palavras do Cuca, e ele falou a respeito desse lance, né? Nós não vamos deixar passar em branco, como a gente falou na nossa manchete, em trazer o áudio aqui, em trazer o áudio do VAR, para a gente mostrar, e o internauta que está nos acompanhando, torcedor do Galo, torcedor do Cruzeiro também, mas todos que estão nos acompanhando, tirar as suas conclusões realmente do que aconteceu nesse lance do primeiro gol, na origem do primeiro gol do Grêmio. E nós buscamos aí o áudio do VAR cedido pela CBF, nós vamos trazer para que o internauta possa acompanhar na íntegra o que aconteceu e como foi a conversa do árbitro de VAR com o árbitro central de campo. Pode jogar. Feito. Também ele toca no peito e já caindo, já projetando. Já até 3A e 2. Atenção. 3A. Bola. Ergue o pé, viu, Rafa? Levantou o Ficou a bola, jogador, não tá? tem contato com a cabeça dele. Tá, deixa eu ver. Desvio. Pode ser por impedida? Tem uma situação, tá, Daiane? Perfeito, Du, perfeito. Vamos lá no impedimento. Checando o impedimento. É no último que é mais claro, tá? Vai. Aqui? Com a bola. Não contato, não tem contato. Vai. Perfeito. Seguiu. Aqui, ó, fora de jogo, Paulo. Não tem uma Fora de jogo. Tá bem. Tá, vai, Dudu, vai. Perfeito, seguinte, 50% daqui, né? Tá, vai. Mas é zero contato. Evandro, você marca impedimento por interferir no jogo ou pela ação do outro jogador? Você mandou zero contato. Do jogador, faz o gol. Em cima da área do pênalti que não tem contato, como pode? Não é falta. Tá, aguarda que eu preciso analisar, ok? Ponto de contato, Eduardo. Lá na outra, né, Dai? Sim. Perfeito. Ponto de contato tá ok, tá? Aqui mesmo? Isso, sim. Perfeito, Dai. Klaus, você me escuta, Amanda falando? Traça uma linha, checando não uma deixa nova pela origem, goal line? tá? Não, pela goal line, perfeito, Dai. Uma linha. Escutou? A gente tá checando se tem no uma atacante nova primeiro, origem. foi no No atacante atacante primeiro? primeiro? Perfeito, Sim, no Dai. atacante primeiro. Qual seria a Esse atacante referência? no meio, sim. Tem uma nova origem. Não tem contato. Imagina Uma pra esquerda. Isso, ok. Seria aqui mesmo, né? Pode Isso, confirmar? Sim, no joelho, tá? O joelho é referência. Pode confirmar? Pode, vai. Estamos triangulado. Agora coloca no defensor. Coloca no Perfeito. defensor. Vou colocar No pé. nesse aqui primeiro, Isso, Dai primeiro. Isso. Porque nós temos, eu tô traçando esse jogador porque nós temos uma possível interferência desse atacante, ok? Pode colocar, ele não Pode tem colocar aqui posição de mesmo? impedimento, sim. Pode confirmar aqui, Sim, Dai? pode confirmar, não abre essa linha, ok, equipe? A linha não toca. Agora confirmar? você deixa seguir, pode confirmar, deixa seguir. Perfeito. Deixa seguir.
existe um desvio, não tem nova origem do jogador, o gol é legal, ok, A equipe? decisão de campo foi impedimento. Perfeito, agora Ok, vamos concordo. checar todo o app. Klaus, você me escuta, Amanda, falando? Volta um pouquinho, volta um Nós pouquinho. estávamos Na checando 1650, uma tá? nova Na origem. 1650, na 1650. Só verifica o app do pé. Daqui tá bom, Dai? Nós estávamos checando a nova origem. Não existe a posição de impedimento, porque é bem ajustada, não tem uma nova origem no meio. E a gente está checando agora ok. se esse pé Agora eu toca ou preciso não, e ver se faz parte se do tem app, contato ok? dessa chuteira com esse Perfeito, jogador. Dai. Vai. Da 3B. Ok? Vai. O lance é bastante ajustado, porque tem uma Vou fazer um possibilidade loop de uma bem nova curto origem, e mas já foi devagar checado. pra Agora você, é somente Dai. o app se o pé toca ou não no rosto. Klaus, o gol é limpo, ok? Revisão factual. O gol é legal, ok? O gol é legal. O jogador do Grêmio joga a bola, não tem contato da chuteira dele com a cabeça do adversário. Pois é. Aí, meu amigo, eu acho que eu deixei de entender de futebol. Nesses 32 anos trabalhando no rádio esportivo, trabalhando na beirada do campo, eu já vi de tudo. Mas um lance como esse, onde o jogador do Grêmio levanta o pé daquela altura, que poderia sim ter atingido a cabeça do Natanael, jogador do Atlético, e poderia ter sido até um lance mais grave. Aí a arbitragem vem falar que aquilo não anula o gol, que aquilo não foi uma jogada perigosa, porque não houve o contato da chuteira do jogador do Grêmio na cabeça do jogador do Atlético. Olha, pelo amor de Deus, né? Você quer matar o outro jogador, o adversário, para você falar que é pênalti ou para falar que é passivo de expulsão? Se tivesse o contato, você ia parar o jogo e você ia expulsar o jogador do Grêmio. Era o mínimo que você teria que fazer. Era o mínimo que o VAR deveria fazer. E não fez. Mais uma vez nós iniciamos o Campeonato Brasileiro com interferência do VAR, prejudicando o Atlético nessa rodada, nessa primeira rodada. Eu acho que cabe à diretoria do Galo, cabe sim levar um protesto à CBF. A gente sabe que não muda o resultado, a gente sabe que isso não muda nada. O jogo já acabou, o Atlético saiu derrotado pelo placar de 2-1, e também os erros também foram do Atlético, porque não venceu, porque não teve competência para marcar os gols, perdeu vários gols, e a defesa acabou falhando na hora que precisava ser decisiva. Mas não tem como não comentar, não tem como não falar a respeito desse VAR, não tem como não fazer uma crítica à arbitragem. Ah, Klaus, que isso? Você estava acompanhando o lance de perto? Tinha que ter chamado? Não, calma aí. Houve sim um pé alto, mesmo que não tocou na cabeça do adversário, mas houve uma jogada perigosa ali e parado o lance e invalidado o gol na origem. E você não fez isso, você deixou para que o VAR decidisse lá em cima. Então realmente a gente fica chateado com o que a gente tem acompanhado, com o que a gente tem visto no futebol brasileiro através da arbitragem. E aí acaba prejudicando o time do Atlético nessa primeira rodada. Não tem como não falar que o lance não foi, que não foi um lance passivo para ser interpretado e parado a jogada e invalidado o gol. Mas é a arbitragem brasileira, né? É o VAR brasileiro, que quando a gente pensa que está melhorando, está piorando. Como que um lance desse aí, Klaus, como que um lance desse aí, vocês têm coragem de falar que não foi um lance perigoso? Me fala por que vocês deixaram que o lance seguisse e validado o gol a favor do Grêmio.
Mas bola que segue, né? Trazer agora, para quem está nos acompanhando, os gols da rodada, como que a rede balançou nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e a jogada não pode deixar de trazer esses gols, de trazer realmente os lances para você acompanhar de perto como foi essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Aí o Santos abriu o marcador, uma bola do Tiquinho, o Barreal acabou fazendo o primeiro gol, abrindo o marcador para o time do Santos, e depois, logo na sequência, a gente viu aí, acompanhou o Vasco chegando ao empate, o Vasco que jogando dentro de casa, jogando dentro dos seus domínios, foi lá e buscou o resultado, mostrou que dentro de casa é uma equipe forte e que vai estar brigando ali na parte intermediária do Campeonato Brasileiro. Aí a gente está mostrando aí para você, está acompanhando o gol de empate do Cruzeiro, né? Que o Verratti fez, escorou de cabeça, e aí o Neno foi lá e chegou e só tocou e mandou para o fundo das redes de cabeça, e aí a gente vê o gol de empate do Grêmio. Depois, logo na sequência, aí o Vasco veio ao gol de empate, o Vasco conquistou o gol de empate, o gol da virada realmente. O Paê cobrou uma falta com muita qualidade, e ali no meio do caminho o Verratti estava lá e conferiu de cabeça, tirando do alcance do goleiro, correndo para o abraço, correndo para a galera, festejando o gol assim de virada do time do Vasco. Esse é o futebol brasileiro, o futebol que, quando se pensa, o Santos estava acreditando que ia sair com um resultado positivo, com uma vitória diante dessa equipe do Vasco, e acabou sendo surpreendido pelo adversário, e aí o Vasco venceu, e venceu de virada. Agora a gente vê o impacto do Bahia, o Bahia, do meu amigo baiano, no ponto do Acarajé. O Bahia saiu na frente no placar com um gol do Gilberto, uma bola trabalhada aqui pelo lado esquerdo, virada de lateral para lateral, colocou lá no segundo pau, o Gilberto chegou de cabeça e colocou ela para o fundo das redes, abrindo assim o placar para o time do Bahia. Depois o time do Corinthians conseguiu equilibrar as ações, conseguiu entrar no jogo, e aí com essa bola pela esquerda, colocado lá do outro lado, chegou ele no meio da área como um raio, o Héctor Fernandes foi lá e fez o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro, colocou o Corinthians no jogo de novo, e aí essa partida terminou no empate, em 1-1, esses foram os jogos de domingo. A gente agora vai acompanhar os lances e os gols também do sábado, sabadão, que foi o início da rodada, no sábado, e aí a gente traz os gols do Juventude, e essa é a verdade, o Juventude que saiu, todo mundo fala que é o patinho feio que subiu da Série A para a Série B, da Série B para a Série A, e aí o Juventude começou fulminante. O Juventude foi lá e marcou o seu primeiro gol com Gabriel Talhares em cima do Vitória. Fraco esse time do Vitória, hein? É um sério candidato a voltar para a Série B em 2026. Precisa muito de novas contratações, porque o time tecnicamente é fraco para um campeonato brasileiro. Corre sério risco de brigar lá na parte de baixo no rebaixamento. E aí o time do Juventude, jogando dentro de casa, foi lá e mostrou o seu poder ofensivo, foi lá e fez o segundo gol. Todos os dois gols do Gabriel Talhares, que foi lá e fez a diferença. O Juventude saiu vitorioso dessa partida. Aí o Fortaleza
acabou abrindo o marcador, uma jogada do Marinho pelo lado direito, fez a jogada, encontrou livre o Lucero, que só escorou e colocou ela no fundo das redes, gol do time do Fortaleza, abrindo o marcador a favor do time da casa. E aí a gente percebe a qualidade. É um maluco esse Marinho, mas ele sabe muito bem servir ao companheiro. E agora uma cobrança de escanteio pelo lado direito, quase na meia-lua, entre a meia-lua da grande área e a marca do pênalti, mais próximo da marca do pênalti, o Tinga subiu e colocou ela lá no fundo das redes, fazendo assim, consagrando assim a vitória do time do Bahia em cima do Fluminense, que aí resultou na queda do treinador Mano Menezes, que não suportou essa derrota no primeiro duelo da primeira fase do Campeonato Brasileiro de 2025 e foi despedido pela diretoria do Fluminense. Agora a gente está vendo aí os gols de Grêmio e Atlético. O Grêmio saiu na frente com Arezzo, né? Fez o primeiro gol, esse gol de cabeça aí, e depois o Edenilson fez o segundo gol, num erro do sistema defensivo, na saída de bola ali do time do Galo, aí onde o Lianco acabou tirando mal, e aí essa bola sobrou nos pés do Edenilson. O Edenilson foi lá e conferiu e colocou no fundo das redes. A lei do ex, o Edenilson, que vestiu a camisa do Galo, foi lá agora e fez esse gol, decretando a vitória para o time do Grêmio de Porto Alegre. E aí o gol do Galo, uma boa virada de bola do jogador Scarpa, que tem uma qualidade que ninguém se discute, colocou lá do outro lado, o Rony chegou de peixinho, mergulhou de cabeça e foi lá e colocou no fundo das redes. E aí, esse é o Rony, né? O Rony é indiscutivelmente um jogador que dentro da área se posiciona muito bem e tem feito os gols para o time do Galo. Aí a vitória do Cruzeiro em cima do Mirassol, com o gol do Dudu, uma boa jogada do Willian, lá pelo lado direito, virou a bola do lado esquerdo, o Dudu penetrou dentro da área e foi lá e só escorou e colocou ela para o fundo das redes. Agora o gol do Gabigol, o Gabigol saiu de trás do defensor e foi lá e conferiu de primeira, um lindo gol do Gabigol realmente, sem deixar a bola tocar no chão, ele foi lá, só tocou de leve e colocou essa bola lá no fundo das redes. Aí o segundo gol do Cruzeiro, um belíssimo gol realmente do Gabigol, que a promessa que ele prometeu para o Pedrinho 20 gols, e eu esperava que nesse jogo diante do Mirassol ele marcasse mais, mas o Cruzeiro não se ouve bem, acabou o Mirassol diminuindo o placar aí, fazendo o seu gol. O Lucas foi lá e conferiu de cabeça no meio da área, um erro para mim de marcação do sistema defensivo do Cruzeiro, que cedeu o gol. Agora a gente está vendo Internacional e Flamengo, um grande duelo de duas grandes equipes do Roger, que tem mostrado muita qualidade como treinador nesse time do Internacional. O Internacional abriu o placar com o Bruno Henrique, um belo gol também, ele não deixou a bola cair, como o Gabigol, ele chegou e só escorou e colocou no lado oposto do goleiro, sem chance para o goleiro do Flamengo, que até foi, mas não tinha jeito, não dava para pegar realmente, e aí o Internacional abriu o marcador e fez o gol. Depois a gente viu o Flamengo acabou empatando aí uma bola, onde o Léo Pereira foi lá e conferiu no rebote, colocou ela para o fundo das redes, empatando o jogo assim, num lance onde o Mikael foi lá, finalizou, ela bate-rebate dentro da área, sobrou nos pés do Léo Pereira e ele foi lá e conferiu e colocou lá dentro, lá no fundo das redes. E aí a gente viu os gols da rodada. Agora vamos lá puxar para a gente conferir realmente como ficou essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, os resultados.
Então, no sábado, o Fortaleza venceu o Fluminense por 2-0, o Cruzeiro venceu o Mirassol por 2-1 no Estádio Mineirão. Na Arena do Grêmio, o Grêmio bateu o Atlético Mineiro por 2-1. O São Paulo, lá no Morumbi, empatou com o Sport em 0-0. E o Juventude venceu o time do Vitória da Bahia pelo placar de 2-0. Agora nós viramos aí os resultados. No Maracanã, o Flamengo empatou mais tarde, jogando contra o Internacional em 1-1. O Palmeiras jogou com o campeão brasileiro de 2024 e não saiu do empate em 0-0 no Parque Antártica e no Allianz Parque. E aí o Vasco foi lá e venceu de virada em São Januário o Santos por 2-1. O Bahia empatou jogando dentro de casa na Arena Fonte Nova com o Corinthians por 1-1. E hoje, completando a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a gente tem Bragantino e Ceará fechando a rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E aí a classificação ficou dessa forma com a primeira rodada. Fortaleza em primeiro, com 3, seguido por Juventude com 3, Vasco com 3, Cruzeiro com 3, Grêmio com 3 e Corinthians com 3. Esses são os 6 primeiros colocados, lógico, na sequência aí com o número de gols marcados. Aí, em sétimo, o Flamengo com 1, Internacional é o oitavo com 1, nono, o Bahia com 1, décimo, o São Paulo também com 1 ponto. Depois nós temos o Sport de Recife com 1, Botafogo com 1, Palmeiras com 1, 14º. E aí são os times, o Ceará e o Red Bull Bragantino ainda não jogaram, vão jogar hoje, a partir das 20 horas, daqui a pouco as duas equipes entram em campo. E aí aqueles que foram derrotados na rodada. O Atlético é o 16º, o 17º, que é o primeiro da zona de rebaixamento, é o Santos, depois o Mirassol, 19º o Fluminense e o 20º o Vitória da Bahia. Pessoal, olha, vamos encerrando aqui os nossos trabalhos, agradecendo a você, internauta, que esteve nos acompanhando até o momento. Um grande abraço para você, tá? Seja feliz, que Deus abençoe essa semana e amanhã tem mais futebol. Amanhã tem o Galo jogando em Lima pela Sul-Americana e também o Cruzeiro jogando mais tarde. Então são 2 jogos que você vai acompanhar na íntegra, acompanhar todos os detalhes aqui no canal dos Vales. Um abraço para você, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Com certeza na quarta-feira vamos estar aqui falando dessa rodada da Sul-Americana e falando das equipes e falando tudo sobre o futebol. Um abraço, fique com Deus!